Posso... Boa tarde, pessoal. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Rafael Corbi. Rafael é professor da FEA USP, ganhou o Haralamo Simeone de melhor artigo no passado. Tive o prazer de ter aula com ele na FEA, é um cara excepcional. E hoje a gente vai saber um pouco mais dessa pesquisa dele com o Fábio MS, que eu descobri agora que está na BI Norwegian Business School pelo slide, e no INSPER. E o nome do artigo é What Drives Religiosity in America? Evidence from a Spatial Model of Church Competition. Perguntas, levantem a mão no Zoom ou escrevam. Eu prefiro que levantem a mão porque fica mais interativo, mas eu também posso ler se você for tímido ou não puder ligar o vídeo. Tá certo? Pode começar, Rafael. Legal. Bom, primeiro, obrigado aí, Rafael, meu xará literal, pelo convite. Prazer estar aqui nesse SBS, super iniciativa aí que já está durando bastante tempo. Bom, esse artigo, eu queria falar um pouco dele. Ele é em coautoria com o Fábio Miesi, que está partindo aí para a Noruega em breve. Infelizmente não está aqui hoje, porque ele está cuidando da mudança, senão estaria. E ele, na verdade, faz parte de uma pequena agenda de pesquisa que eu comecei a pensar alguns anos atrás, quando cheguei na FEA, sobre religião no Brasil. É um tema, não tinha Bolsonaro ainda na época, né? Mas é um tema que estava óbvio, que estava ganhando importância, e ao mesmo tempo também nos Estados Unidos. É o segundo paper dessa pequena agenda. Eu já tive também um aluno que acho que foi mais ou menos contemporâneo com o Bruce lá, o Bruno Komatsu, que fez também um paper muito bacana de rádio e igrejas pentecostais no Brasil. Então, foi uma pequena agenda aí que a gente está desenvolvendo agora com um pé em I.O., com a vinda do Fábio. Então, o primeiro paper, como o Bruce falou, trata um pouco de competição no Brasil, das igrejas no Brasil, mas é um modelo um pouco mais complexo, que estuda a dinâmica da competição, e aqui vai ser um modelo um pouco mais estático para os Estados Unidos, mas que tem demanda também, e tem coisas, acho que talvez mais interessantes desse ponto de vista. Então, o que eu... Ok. Então, sempre toco o telefone com esse seminário, né? Vou desligar o telefone. Então, vamos lá. Eu vou começar falando, como a gente está no Brasil, eu vou começar, ao contrário do outro paper, né? Não preciso dar muito contexto. Aqui eu vou dar um pouquinho mais de contexto. Então, eu vou começar falando de fatos de religiosidade nos Estados Unidos. Tá? Antes de falar o que a gente faz e o que o modelo faz, né? Porque a gente vai tentar entender um pouco esses fatos usando um modelo de competição espacial. Então, primeira coisa que se fala, a primeira coisa que vem à cabeça de qualquer pessoa que estuda religião religiosidade nos Estados Unidos é tipicamente alta, em qualquer dimensão que você olhar. Né? Se a gente olhar para a literatura mais sociologia, os famosos 3 Bs da religião, que é belonging, behaving e believing, todas as 3 medidas, tipicamente, americanos vão ter altos níveis. Por exemplo, 83% reportam que são membros de alguma religião, 43% das pessoas nos Estados Unidos vão na missa pelo menos uma vez por semana, quase 60% ou rezam ou leem as escrituras, né, Bíblia, no caso cristão, uma vez por semana, e também possuem crenças fortes. 80% está absolutamente seguro que existe um Deus, 60% que existe paraíso ou céu, né, 49% inferno. Eu acho interessante essa estatística. Mais gente acredita no céu do que no inferno, 52% de vida após a morte, e assim por diante. Então, isso aqui tudo é do uma survey do Faith Matters, que é do livro do Putnam e do Campbell. Né? Mas, interessantemente, também não é todo mundo, né? Então, tem 15% das pessoas que não vão em nenhum tipo de service, 17% não se identifica com nenhum tipo de religião. Então, outra estatística interessante, tem gente que vai em missa e não se identifica com religião, né? Pelo menos 2%. Então, alguma coisa interessante aí também. E 20% não sabe se existe Deus. Então, tem muita gente religiosa, mas tem uma porção razoável de gente que não apresenta nenhum dos Bs aí. Bom, isso é um fato estilizado, né? O envolvimento religioso do americano é muito forte e foi muito forte ao longo de basicamente toda a história, pelo menos no século XX, que a gente tem mais dados para dizer.
Além disso, quando a gente diz que ele é alto, a gente está tipicamente pensando em padrões de países desenvolvidos em geral, né? Tipicamente, o que se diz é que, além de ser muito alto, ele não está caindo ao longo do século XX. Tipicamente, até é argumentado que isso é um contra-exemplo da teoria da secularização, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas hoje em dia já é mais ou menos aceito que existe também um declínio de membership e de attendance nos Estados Unidos, mas é um declínio muito lento, e tem essa frase famosa também do livro do Putnam Campbell, que demoraria a esse passo 2 séculos para os Estados Unidos catch up com os níveis de religiosidade na Europa. Aqui, rapidamente falando, não vou me prender muito aqui, mas existem 3 tipos de mudança na religiosidade, tanto ao longo do ciclo de vida, né? Tem dummies de tempo, né? Efeitos de período, e mudanças geracionais. E tipicamente é geracional que a gente vai ver que a maior parte dos drivers das mudanças nos Estados Unidos. E uma coisa interessante dos Estados Unidos também é o fato de que, como é um país onde existem mercados não regulados de religião, tipicamente, em muitos países a gente vê ou alguma religião atrelada ao Estado, oficialmente ou não oficialmente, enquanto que nos Estados Unidos e alguns outros países do Novo Mundo, Brasil, por exemplo, existe basicamente livre entrada e sem muita regulação desses mercados. Então, esses mercados tendem a ter várias denominações, várias igrejas, vamos dizer assim, competindo entre si, né? Então, nesse tipo de mercado, a gente vê bastante switching em geral, né? A gente vê que, tipicamente, a razão de herança de religião dos seus pais diminui e as pessoas começam a ser mais ativas em escolher a religião que elas querem. Então, choice aqui é uma coisa importante, de fato, né? Para países como os Estados Unidos e como o Brasil também, tá? Então, é um país ideal aí para a gente estudar essas coisas, né? Em particular, quando a gente está falando de mudança ao longo do século XX, tem 3 grandes eventos que dominam basicamente a história da religiosidade, que são os chamados earthquake and 2 aftershocks, né? Ainda seguindo o que o Putnam diz. Basicamente, earthquake é a revolução hippie, sexo, drogas e rock and roll, né? Década de 60. Basicamente, o que se tem na cabeça aqui é a geração dos boomers, né? Dos baby boomers, e que, como uma atitude generalizada de ou rejeição, ou pelo menos challenge de autoridades tradicionais em geral, em particular igreja, né, acompanhado aí com o movimento de liberalização sexual, antes do casamento, assim por diante, e se observa aí um declínio em observance de religião, né, em attendance e membership, principalmente entre os jovens. Então, foi um evento extremamente importante nos Estados Unidos, né? Basta ver o número de filmes feitos aí sobre essa era. E aí, a gente tem aí basicamente 2 aftershocks que são meio que vistos como consequência desse big earthquake, né? E primeiro é a contra-revolução, vamos dizer assim. Foi o Rise of Evangelicals and the Religious Right, ou seja, nos anos 70 e 80, primeiro, a gente tem o Jimmy Carter, que foi o primeiro presidente evangélico americano, evangélico born again, de fato. E basicamente a gente tem uma reação ao que eles consideravam, esse pessoal pelo menos consideravam uma queda, um decay moral e espiritual da Revolução Hippie, né? Então o que a gente vê é uma guinada para a direita de parte da população, também estamos falando de jovens, tipicamente são os que drive essas mudanças, e principalmente os jovens educados, que é interessante. E aí a gente tem uma recuperação nesses observance levels em particular. Mas mais interessante aqui desse período que eu quero estressar é que essa mudança, esse shift para a direita se revela basicamente um aumento do membership nas diversas denominações evangélicas e uma queda dos protestantes considerados mainline, que aqui no Brasil chama de protestantes históricos, né? E além disso, existe um alinhamento muito mais claro do que existia entre religião e política. Então, basicamente, a gente está falando da direita religiosa, que surgiu, esse termo surgiu nessa época, e basicamente esses caras mais conservadores se alinharam com o Partido Republicano, e o Partido Republicano virou o partido da direita religiosa, né? E por fim, uma reação a esse primeiro aftershock é o segundo aftershock, que é
o famoso surgimento da geração secular, ou seja, geração sem religião, né? O Rise of the Nuns é outro jeito que se diz muito nos Estados Unidos, que foi uma reação clara à entrada pesada dessa religiosidade, da política conservadora desse Aftershock 1. Então, tem esses 3 grandes eventos aí que a gente vai tentar, de certo modo, capturar com o nosso modelo. Por fim, ainda dando ênfase aqui à questão política, como existiu esse alinhamento claro nas últimas décadas nos Estados Unidos entre religiosidade e ideologia política, o que a gente viu é que esse alinhamento do lado, primeiro, o Partido Republicano, que basicamente deu formato às suas plataformas para, basicamente, atrair esses conservadores da direita americana, e quanto que aí, como reação, basicamente, o Partido Democrata, né, começou a virar o seu foco para os liberais e mais seculares, tipicamente alinhados com movimentos pró-aborto e posições mais gay-friendly. Né? Então, o que a gente está colocando aqui é que a ideologia política se torna a grande dimensão que as igrejas também estão competindo depois desses grandes movimentos nos Estados Unidos. Então, a diferenciação de produtos, eu já estou adiantando aqui o modelo, vai ser basicamente nessa dimensão de ideologia política. Então, vamos falar brevemente do que a literatura faz e o que a gente está tentando fazer. Então, assim, religiosidade é um fenômeno extremamente grande, extremamente importante, extremamente rico. Né? O que o scholarship aqui produziu para tentar entender religiosidade? Não só para os Estados Unidos, mas com certeza com bastante foco nos Estados Unidos. Né? Então, assim, tudo que eu estou falando aqui, basicamente, quase nesse slide, são scholarship de sociologia. Né? Então, assim, primeiro, vamos reconhecer, é muito difícil a gente entender a importância relativa de explicações de lado da demanda e lado da oferta, porque, enfim, tem muitas perguntas ainda em aberto, mas é um pouco do que eu vou discutir aqui e vou discutir no modelo. Em primeiro lugar, lado da demanda, acho que a grande teoria é a chamada hipótese da secularização, que é o quê? Basicamente, com o desenvolvimento econômico, a importância da igreja cai, ou seja, as pessoas ficam mais educadas, mais urbanizadas, mais ricas e tendem a se tornar menos religiosas, seja qual for o jeito que você quiser medir, e aí vão ter versões diferentes dessa teoria, mas é mais ou menos, em larga escala, é isso que a gente está falando. Como eu disse no comecinho, como os Estados Unidos têm uma queda ao longo do tempo muito devagar da religiosidade, tipicamente, os Estados Unidos é visto como, na verdade, um contra-exemplo para esse tipo de literatura. Vis-à-vis a Europa, que tem uma queda muito mais acentuada ao longo do século XX, quando esses 2 continentes estão aí super se desenvolvendo. Né? E aí acendeu algumas luzes esse tipo de controvérsia, e foi aí que alguns sociólogos e depois economistas entraram com a análise de supply side, basicamente olhando para mercado de religião. Então, ao invés de olhar para o cara que demanda a religião, né, o cliente, vamos dizer assim, o customer, a gente está olhando agora para a firma, ou seja, as denominações ou as igrejas. Né? Basicamente, os 3 grandes nomes aqui seriam o Stark, Fink, sociólogos, e o Ian Acone, economista. Basicamente, esses caras vão tentar explicar a religião via supply side, ou seja, estrutura de mercado, se tem competição, se tem monopólio, se existe bastante ou não diferenciação de produto e assim por diante. Né? E aí, por fim, para terminar a nossa história de literatura, surgiu novas gerações de modelos trazendo os insights de competição com diferenciação horizontal, né, o Spatial Location Models, a lá o TEL, e para examinar como que essa competição por membros entre as igrejas vai determinar a religião, no fundo, né? E o interessante desses modelos é que, tipicamente, é possível incorporar a heterogeneidade da demanda, via diferenciação e diferença em algum tipo de texto, né? E a diferenciação do lado do produto, do supplier, né? A igreja que se posiciona nessa linha. Né? Tipicamente, esses modelos vão trabalhar com a dimensão de religious strictness, que é quanto que uma igreja pede de conformidade dentro dos seus membros, enquanto que a gente aqui, como eu estava falando, a gente vai trabalhar numa linha um pouco mais de political ideology, onde a competição ocorre, mas a ideia, pelo menos o insight do modelo é o mesmo.
Basicamente, aqui os modelos, a gente está falando de contribuições teóricas, tá? Para capturar fatos estilizados desses mercados ou fazer pontos particulares. E, então, é aqui que entra a nossa grande contribuição. O que a gente vai fazer to the best of our knowledge, não é assim que a gente fala, é estimar um Spatial Model Religious Market Competition, né? Então, a gente vai pegar alguns insights desses modelos, vai desenvolver um modelo um pouco maior e vai tentar estimar esse modelo que vai incluir tanto fatores de demanda, então a gente vai lá aqui por efeito de secularização, diferenciação de produto e demographics vão ter algum papel aqui, e por outro lado a gente também vai ter fatores do lado da oferta, então a gente vai ter orientação ideológica da igreja, que não necessariamente é a posição dela na linha, tá? A gente vai chamar isso aqui de prophetic orientation, a gente vai também olhar para competição estratégica, regulação de entrada e competição secular. Tudo isso a gente vai, de alguma maneira ou de outra, capturar nesse modelo. E a gente vai usar esse modelo, por fim, para mostrar que, espero convencê-los de que, primeiro, competição na dimensão de ideologia política de fato importa. Essa vai ser a primeira coisa. Então, o parâmetro vai ser importante e os contrafactuais vão mostrar que, de fato, ele quantitativamente é relevante. A gente vai tentar entender o que de fato determina as posições ideológicas da igreja nessa linha de Hotelling, né, de diferenciação de produtos, se são motivos à la profit maximization, tipicamente o que a gente tem na cabeça, ou se existe aí alguma coisa mais supply determined, ou seja, a orientação de fato da igreja que as igrejas que impacta aonde de fato período a período as igrejas vão se posicionar. Aí, usando os resultados do modelo, a gente vai interpretar esses três grandes eventos, o earthquake e os two aftershocks, de uma maneira razoavelmente simples, usando simplesmente o que a gente observou na mudança da ideologia ao longo do tempo da população americana. E, por fim, a gente vai discutir só um pouquinho de impacto de anti-regulation e qual que é a importância para explicar religiosidade nos Estados Unidos. Ok. Se tiver alguma questão aqui, basicamente é isso que a gente faz. E aí agora eu vou começar o modelo. Então a gente vai ter uns 4 slides aí de equações. Senão eu já vou seguir. Bom, muito bem. Então vamos para o que interessa. O modelo, ele é relativamente simples, então eu consigo, acho que, falar em 4, 5 slides as equações, mas eu vou demorar um pouquinho para deixar todo mundo chegar aqui no mesmo ponto. Tá? Então, primeiro, a gente começa escrevendo um modelo de demanda por igreja. Né? Então, essa equação aí é o quê? É a utilidade que o indivíduo obtém no período T, então, o indivíduo I no período T, ao escolher a igreja J. E vão ter várias igrejas J. Então, o primeiro termo aí, o somatório em K, são K características observadas dos indivíduos. Então, pensa aqui que a gente tem dados de survey, então microdados, então a gente observa K característica dos indivíduos e essas características vão ter aí os coeficientes beta-JK, ou seja, o beta-K de cada uma das características varia para cada igreja J. Então, é um modelo bem flexível. Então, o impacto de, por exemplo, educação, se aumenta ou não a utilidade para escolher a igreja 1, pode ter um impacto diferente na igreja 2 e assim por diante. Okay? Rafael. Segundo termo, gama, que é um parâmetro, multiplicando aí ΔJT menos ΔIT ao quadrado. O que é isso? É a distância que a sua ideologia, que é ΔIT, está do ΔJT, que é a ideologia da igreja. Então, quanto mais longe você está, como está elevado ao quadrado, vai ser um número sempre positivo, e o gama é quanto que você ganha ou perde de estar longe da igreja. Obviamente, o gama, na nossa cabeça, é um número positivo, e a gente vai estimar, e de fato, ele é um número positivo significante. Então, esse é o termo que captura a diferenciação de produto, tá certo? Aí a gente tem mais dois termos, que a gente tem aí o XI, né? O XI, JT, que é o Unobserved Time Varying Church Specific Effect, ou seja, é um efeito igreja-tempo. Pensa que é uma dummy igreja-tempo, basicamente é isso. E o que é interessante aqui é o seguinte, notem, eu tenho uma dummy igreja-tempo, ou seja, a minha utilidade de cada igreja
média está variando no tempo. E cada igreja pode variar de maneira diferente. Então, o que é interessante aqui? Primeiro, a utilidade relativa de cada igreja pode mudar ao longo do tempo, média, mas mais importante, pensa que, como varia ao longo do tempo, todas podem estar subindo ou descendo. Isso vai dizer o quê? Isso captura, basicamente, de uma forma reduzida, competição secular, né? Vamos supor que abriu, né, tipicamente a gente tem na igreja entertainment perto de todas as igrejas. Então, as pessoas param de ir na igreja e começam a ir no cinema ou no shopping, né? Tem essa literatura que mostra das Blue Laws, por exemplo. Então, no paper do Hungerman e Gruber. E aí, então, aqui a gente permite esse tipo de competição. Por fim, a gente tem aí um termo de erro de taste shocks, que são IID, across IJT, e são distribuídos Extreme Value Type 1, então a gente vai conseguir tirar as formulinhas de market share bonitinhos. Por fim, J igual a 0 vai representar outside option, então se você não escolher nenhuma religião, você escolhe J igual a 0, que é não membro. Tá, Rafael. Acho que tem uma mãozinha aqui, né? Tem, o Gustavo Gonzaga. Pode perguntar, Gustavo. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Bruce? Eu estou aqui na PUC, estou meio precário, aí não vou nem conseguir abrir aqui o meu, não estou escutando ninguém, o meu vídeo, vou ter que sair daqui a pouco. Eu acho que eu tinha que ter feito a pergunta um pouquinho antes de você começar a apresentar o modelo. Consegui, então. Você está ouvindo? Rafael, você está ouvindo a gente? Eu estou te ouvindo. Rafael, não estou te ouvindo. Tá. Não está me ouvindo? Então tá bom. Está me ouvindo, Rafael? Eu não estou... Corbe, está ouvindo alguém? Ok, eu não estou ouvindo nada. Tá. Então deixa. Vocês estão me ouvindo? Pergunta por escrito. Gustavo, eu boto por escrito. Eu boto por escrito aqui. Valeu, gente. Ok. Bom, será que deu problema aqui no meu... Vocês estão me ouvindo agora? Estão ouvindo? Porque eu não tô... Tá, então beleza, vou continuar. Bom, então, Então, quando o indivíduo maximizar a utilidade, a utilidade que a gente viu no slide anterior, como os erros têm aquela distribuição que a gente falou, a gente consegue simplesmente agregar, a gente consegue o quê? Calcular o SIJT, que é o quê? A probabilidade que o indivíduo vai escolher cada uma das igrejas, como função dos ΔJs, né? ΔJ, então, é o quê? A posição da igreja, né? E vai ser a fórmula tradicional de qualquer modelo de escolha discreta, que é o exponencial da utilidade dessa escolha em cima, sobre 1 mais o somatório das exponenciais das utilidades. Nada novo aqui, né? Então, essa é o quê? A probabilidade de um indivíduo escolher, tá certo? Então, se a gente agregar, somar essa probabilidade de todo mundo e dividir pelo número de indivíduos, a gente vai ter o quê? O market share de cada igreja, tá certo? Então, ao agregar, a gente vai ter aqui o SJT. Bom, ok. Eu vou seguir aqui, mas eu estou vendo mãozinhas aí, Rafael. Como que a gente faz? Você está me ouvindo, Corbe? Agora eu estou. Agora você está, tá. Tem algum problema aí? Deixa eu liberar o microfone aqui do Wagner e liberar também o do Gustavo. Vamos aqui, uma vou pergunta. Oi, tá me ouvindo? Agora eu estou. Tá. Não, tudo bem, Rafael. Eu queria fazer uma pergunta bem rápida sobre essa função de utilidade, porque sobre essa questão do que a igreja, do que deriva utilidade a partir do consumo da igreja, porque a gente pode pensar nessa coisa dos bens de clube, né? E assim, a igreja pode oferecer toda uma rede de acompanhamento ou até mesmo de contatos para essas pessoas que vão além propriamente dos bens espirituais ou mesmo da ideologia, que estão mais explícitas nessa equação. Então, como é que esse modelo talvez incorporaria essa ideia de que as pessoas procuram a igreja ou demandam a igreja por outros fatores, né? Por fatores que estão associados à ideia de pertencer a um grupo e a tirar certas vantagens desse pertencimento a esse grupo, como mesmo até vantagens de contatos, conseguir um emprego ou enfim, ter acesso a algum tipo de bem específico que só aquelas pessoas têm acesso, algo do tipo. Perfeito. Então, vamos lá. O primeiro termo, aí a gente tem demographics, né? Então, e o efeito dos demographics, como eu falei, varia por igreja. Então,
se você é uma pessoa mais ou menos educada, mais ou menos rica, mais jovem, mais velho, homem, mulher, enfim, isso pode ter impactos diferentes por igreja. Então, vai ter igreja que é bom para arrumar emprego? É uma coisa que você propôs aí? Pode ser. E isso vai ser capturado, se eu tenho mais ou menos educação, eu posso ter mais ou menos probabilidade de estar interessado em emprego. Raça é uma coisa importante, particularmente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos existe o fenômeno dos black churches, que são basicamente igrejas de negros, né? Então, aí o que vai entrar? Uma dame de negro interagida com uma dame de igreja negra vai ser um super estimado, um valor altíssimo, né? Porque os negros tipicamente vão se agregar nas mesmas denominações e assim por diante, tá? O termo de ideologia captura basicamente que você quer estar em um grupo que pensa como você, pelo menos no espectro político, que é o que a gente vê que a literatura diz, tá? E respondendo ainda sobre a questão de club goods, tipicamente, ao invés de usar political ideology, usar religious strictness como a dimensão de diferenciação, é justificado, dá para a gente usar um modelo assim, de maximização e mostrar que o club goods colapsa para uma diferenciação nessa dimensão, tá? Então, a única diferença aqui, a gente usa exatamente a mesma diferenciação horizontal, a única diferença é que a gente está olhando para a dimensão política, não de strictness. Tá? Não sei se eu consegui responder. Gustavo, pode perguntar agora. Não, é rapidinho, tudo bem, Rafael? Não era mais para entender qual é a variação, qual é a unidade de igreja que vocês estão usando aqui. As várias denominações, por exemplo, neopentecostais, cada uma é um tipo? Já vai chegar já na estimação, tá? Mas só para te adiantar, a gente tem 2 tipos de dados. Um dado, porque assim, como são muitas igrejas, a gente tem que agregar de alguma maneira, né? Então, a gente deixou solta algumas grandes, tá? Por exemplo, Batista Evangélico, e outras a gente agregou mais, mas só me dá uns slides que você vai ver exatamente quais são os nomes, tá? Tá legal, valeu. Beleza. Mais alguém? Eu vi o Rude por aí também. O Rude já foi respondido. Ah, beleza. Estamos chegando lá. Ok, então, bom, isso encerra a demanda. Então, resolvemos aqui a demanda. Agora, lá da oferta. Então, a igreja J vai agora escolher a posição dela na linha, tá certo? Então, ela vai escolher como? Maximizando uma função de payoff, onde tem basicamente 2 termos, é bem simples isso daqui. Primeiro termo, né, ΔJ SJT vezes NT, o que é isso? Então, SJT é a demanda do slide anterior, então é o market share da igreja, N é o número de pessoas, então SN é o número de fiéis, basicamente, que eu vou ter, ΔJ é um benefício marginal que eu ganho se eu aumentar o meu market share, tá certo? Então, é o peso desse primeiro, é um parâmetro que dá peso para esse primeiro parâmetro aí, que vamos chamar de Profit Maximizing Reason, né? E o segundo termo é um custo que a igreja tem de desviar de um Ideal Ideological Type, que a gente vai chamar de Prophetic Orientation. Então, a igreja tem lá uma dimensão, né, que ela, vamos supor, que foi definida pelos fundadores da igreja, né? E é o true type da igreja. Então, ela pode desviar um pouquinho para tentar ganhar mais fiéis, porém, quanto mais ela desvia, ela sofre alguma perda. E essa perda aí é capturada pelo PSI, que é o custo não pecuniário aí, né, de desviar desse tipo, tá certo? Esse é o lado da oferta. E aí a igreja vai escolher, então, ΔT, tirando a condição de primeira ordem, e aí, basicamente, tirando a primeira derivada, a gente consegue escrever essa equaçãozinha, que basicamente é o custo marginal igual ao benefício marginal de aumentar uma unidade ΔJT. Então, se vocês olharem do lado esquerdo do igual, a gente tem ali o custo marginal, né? Então, ou seja, quanto você mais se distancia do 1000 JT, mais você aumenta o custo, e do outro lado, mais o benefício, porque está aumentando o teu market share. Basicamente é isso. E aí, se a gente rearranjar os termos, a gente consegue uma equação que pin down o ΔJT. Claro, uma equação não linear, mas ele pin down, e aí, a partir dessa equação, a gente vai ter um vetor de deltas JT estrela, que vão resolver essas equações de primeira ordem para todas as igrejas. Certo? Tem aqui, posso seguir aqui? Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai para a estimação. Rude. Fala, Rafael.
Muito bom, finalmente te assistir apresentando o paper. Eu queria voltar só um ponto que eu não entendi a sua resposta com relação ao Club Goods, como que vocês resolvem isso? Porque o argumento via as características demográficas, né, é um argumento mais meio que para resolver cuja oportunidade. Club Goods me parece um pouquinho mais complicado, mas parece bem importante pela literatura para explicar fenômenos como tipo seitas, né, ou igrejas mais que exigem mais, né, do social. Então, a partir do momento que ela exige mais, você para entrar no clube, você se esforça mais e pode se beneficiar mais pelos bens e serviços prestados pelo clube. Então, como você falou de colapsar alguma coisa, eu meio que viajei. Entendi, mas isso eu diria que é bem importante, tá? Principalmente se a gente for explicar os carismáticos, tal, essas coisas. Sim. Bom, vamos lá, eu vou tentar dar a minha resposta aqui, acho que até uma discussão maior que você é um cara que com certeza pode ajudar a gente. Se a gente olhar, por exemplo, a literatura, os modelos do McBride, que são dos caras pioneiros aí dessa literatura, o que ele tipicamente vai escrever uma utilidade muito parecida com essa, e aí a única diferença é que a dimensão que ele trabalha ele chama de religious strictness, não de religion, não de political ideology, mas é uma diferenciação igualzinha, né? E aí ele mostra que dá para microfundamentar esse tipo de função que está escrito aqui a partir de um modelo de Club Goods. É isso que eu quis dizer aquela hora. Então, eu consigo chegar nessa utilidade a partir de um modelo de Club Goods. Ele fala que essa é a grande coisa interessante, né? O que é diferente aqui? Então, eu não vou alegar que eu estou com um modelo de Club Goods aqui. Então, é uma coisa a ser discutida. O meu ponto eu concordo com você que Club Goods é importante para explicar tipicamente seitas, né? Religiões mais extremas, onde a diferenciação de fato ocorre via essa dimensão de strictness. Aqui, o que a gente está alegando olha, a dimensão política é que basicamente a grande dimensão que a gente vê as igrejas alinhadas hoje. Se você plotar o market share, o voto democrata republicano por denominação nos Estados Unidos, você vê uma linha basicamente igual à ideologia das pessoas. Então, o meu ponto é o seguinte, as igrejas basicamente se alinharam depois daqueles two aftershocks em grupos de ideologia, extrema-direita, meio e extrema-esquerda. E é o que a gente vai ver aqui nos dados que vão dizer para a gente. Então, assim, a minha resposta para você se a gente chamar isso de religious strictness, que é o que tipicamente a literatura faz, é microfundamentado equivalente a um Club Goods model, né? Mas aqui não é o que a gente está fazendo. A gente está usando exatamente a mesma forma funcional, porém eu estou chamando isso de ideologia política. Então, é como se fosse uma competição em uma outra dimensão que aparentemente é importante e que os dados estão dizendo que claramente é relevante, porque o gama é super negativo e significante. Se não fosse uma dimensão importante, eu acho que não sairia nos dados. E eu acho que a literatura mostra que exige esse claro alinhamento. Essa é a minha resposta. Não, beleza. Acho que, de repente, antes, no paper, não sei que eu não cheguei a ler, mas, de repente, antes de entrar no modelo, vale a pena justificar o porquê dessas coisas e falar quais são essas igrejas que estão competindo no contexto de vocês, né? É protestante tradicional contra católico, ou vai entrar, né, em detalhes, né, carismáticos, Assembleia de Deus que está crescendo lá, etc. e tal. Porque se o crescimento vier dessas denominações mais, né, mais estritas com relação a isso, o Club Goods, de repente, pode fazer alguma diferença. Mas se tiver certinho, orientar bem o leitor com relação a isso, aí fica mais fácil. Né? A única dificuldade é não sei como medir strictness, né? Qual a medida empírica disso? Existe alguma coisa? Não. Enfim, tem esse service que fala, né? Quantas vezes vai na igreja e tal, crenças, atitudes e tal, mas não, em tese não. Em tese é uma coisa bem de cluster, né? Sim. Postais, né? Acho que vamos para os dados, aí a gente já vê, você também, Gustavo, já viu quais são os grupos. Bom, basicamente a gente está usando 2 datasets. Basicamente hoje eu vou estar falando dos resultados baseados no CES, que é a Cooperative Congressional Election Study, que é uma
Para quem não conhece, é uma service gigante, interessante, nos Estados Unidos, mais recente, começou em 2006. A gente está falando de mais ou menos 40, 50 mil pessoas por ano, representativa da população em geral, que é organizada pela YouGov, que é uma empresa inglesa, porém com parceria com várias universidades americanas. E ela é muito interessante porque ela tem uma dimensão enorme no cross-section e permite a gente identificar de maneira um pouco mais fina igrejas. Porém, não tem um time series muito grande. Enquanto que a GSS, que eu não vou falar muito hoje, mas ela vai entrar mais no paper para frente, tem uma série de tempo muito maior, porém com uma dimensão cross-section menor e os grupos de igrejas são mais agregados. Luan. Rafael, a pergunta aqui do Luan. Pode desmutar, Luan. Ele não desmutou ainda. Tá aberto. Quando ele desmutar, ele pergunta. Tá bom. Então, eu vou seguir aqui um pouquinho com a estimação. A estimação basicamente segue um procedimento em 2 passos, simplesmente pelo seguinte motivo. Por um lado, os delta ITs, que são os tipos dos indivíduos, são observados. É uma pergunta da survey. Opa, apareceu aí. Desculpa, acabou travando aqui a internet. Boa tarde, Rafael. Gostei bastante da apresentação até aqui, muito interessante. Eu tenho uma dúvida em relação aos dados, né? Eu acho que você vai apresentar ainda as alterações, mas olhando um pouco para a mudança no campo religioso, comparando, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos, acho que a gente consegue observar que a mudança foi muito mais significativa no Brasil. Aí a minha dúvida é se existe um estudo similar a esse com os dados empíricos do Brasil e se é possível que a gente faça um estudo similar a esse, né? O que conduziu essa mudança, grande mudança, né, no campo religioso brasileiro, com base nos dados que nós temos, né? Que basicamente são os dados do censo, e nós tínhamos também os dados da POF, mas que nós acabamos perdendo na última POF de 17, 18, que acabaram tirando o questionamento de religião, né? Gostaria que você fizesse um comentário em relação a isso, por favor. O nosso outro paper, meu e do Fábio, é sobre Brasil, sobre competição em igrejas no Brasil e basicamente tenta entender o grande surgimento dos pentecostais aí, década de 80 e 90 e até hoje. Mas lá a nossa preocupação é com a importância dos subsídios da religião no Brasil. Então, sim, existe um paper para o Brasil, existem outros papers para o Brasil, o Rudy está aqui para provar, mas, e outras pessoas, mas, assim, uma coisa interessante no Brasil é que o censo pergunta religião, tá? Então, está aberto para as pessoas entenderem religião no Brasil, coisa que não é verdade nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não perguntam isso no censo. Então, o censo é super, né? É super bacana para a gente. Pelo que eu ouvi falar, a pergunta de religião é cair no próximo censo, mas acho que ninguém sabe o que vai acontecer no próximo censo ainda. Isso já voltou, já foi várias vezes, né? Se você deve saber melhor que eu, pelo jeito que você já está balançando a cabeça. Mas então é isso, a minha resposta é essa, tá? Mas teve muita mudança nos Estados Unidos também, tá? Como eu falei no primeiro Aftershock e no segundo Aftershock, existem grandes mudanças e eu vou falar mais delas. Mas vamos seguir aqui, ok? Então, basicamente, por que 2 passos na estimação? Parece um modelo tradicional de escolha discreta, mas a diferença aqui é o quê? Que, por um lado, os delta ITs são observados, mas os delta JTs têm que ser recuperados dados de alguma maneira. Mais do que isso, eles têm que ser normalizados, né, no intervalo, aí, em particular no 0,1. E quando a gente estima, como é um modelo pesado para rodar, não dá para a gente colocar uma restrição entre 0 e 1 para todos os delta Js, né? Então, a gente está falando de 15, 20 grupos religiosos por 10, 20, 15 anos, então daria um número de restrições enorme, não é factível rodar isso. Então, o que a gente vai fazer é, primeiro, rodar esse modelo sem as restrições, aí reescalonar os delta Js, e aí estimar o modelo com os delta Js observados agora, normalizados, e aí sim usar esses delta Js para estimar as demandas. Tá? Então, vou tentar explicar isso aqui agora. Então, qual que é a sacada aqui? Para estimar, a gente consegue simplesmente, se a gente voltar na fórmula aqui de market share,
a única coisa que eu vou fazer ali naquele slide é pegar esse termo quadrático e vou abrir ele. Tá? Eu vou abrir esse termo lá na frente. Então, notem que é a mesma equação. Eu só abri, e aí fica uma coisa linear, com termos linear em ΔI. É uma função de ΔI linear. Então, note, o primeiro termo aqui, e agora surgiu essas figuras com tio, que eu já vou falar, que é o XiJt tio, aí o ΔJt tio multiplicado por ΔIT, então ΔIT é dado, né? E aí gama ΔIT quadrado. Então, o parâmetro que vai me sair estimado do ΔIT quadrado já é meu gama direto. Então, já recuperei meu gama, né? Aí eu vou estimar esse parâmetro ΔJt tio, que ele é igual ao quê? A menos 2 gama ΔJt verdadeiro. Então, eu já tenho gama, tenho meu ΔJt tio, recuperei meu ΔJt. Né? E aí o primeiro termo aqui, ele é composto pelo ΔJt verdadeiro, pelo gama e pelo XiJt, que é o último parâmetro que falta recuperar. Então, ao fazer essa pequena transformaçãozinha, eu consigo recuperar todos os parâmetros nessa estimação. Né? Só uma tecnicalidade. Então, aí eu rodo o meu modelo e estimo e chego no seguinte gama. Então, a gente estima esse modelo, não falei aqui, né? A gente estima essa equação por máxima verossimilhança no stata mesmo, e a gente recupera esse seguinte gama, que é menos 0,6, 65, e aí eu tenho duas versões com e sem as covariadas, e basicamente não faz nenhuma diferença com as covariadas. Então, o que é importante notar aqui? Em primeiro lugar, ele sai negativo, sai super significante, ele não faz nenhuma diferença incluir ou não as covariadas, que é particularmente importante se a gente pensar que pode ter algum tipo de correlação entre ideologia e não observables, pelo menos ao incluir as covariadas que devem ser correlacionadas com algum não observables, não faz muita diferença. Tá? Então, aqui eu já recuperei os meus primeiros parâmetros, né? Eu já recuperei meus primeiros parâmetros e aí eu faço o reescalonamento para jogar todos os ΔJs T's entre 0 e 1. E agora eu vou plotar esses ΔJs T's e aí a gente vai ver os nomes que vocês queriam ver. Tá? Que acho que era a pergunta do Rudy, que ele queria saber se tinha lá os extremos ou não. Então, essas são as nossas igrejas. Tá? Então, a gente tem aí essa linha de Hotelling estimada. Né? Então, o que vocês estão vendo, basicamente 3 grupos. Na verdade, 2 grupos, né? Lá na ponta, 7 para cima, 7,5 para cima, a gente vai ter os grupos que a gente identifica separadamente como evangélicos, e juntamente com os mormons. Então, a gente tem luteranos evangélicos, e aqui a gente pegou as grandes famílias de religião, como acho que foi a pergunta do Gustavo. Então, luterano é uma família muito grande, batista é uma família muito grande. Então, a gente tem bastante observação, tem 10, 20 mil pessoas ao longo dos anos, a gente consegue separar entre evangélicos e luteranos não evangélicos, ou mainline. Tá? Então, o que a gente vê é que os tipos dessas igrejas são batistas evangélicos, são super extremos. E aqui, basicamente, é os Southern Baptists, né? Que é os batistas do sul, que é uma igreja bem de direita. Aí a gente aglomera os outros Other Protestants Evangelicals, luteranos evangélicos, os Non-Denomination evangélicos, que acho que é perto do que o Rudy estava pensando em carismáticos, e os mormons estão aí nessa cauda da direita. Aí ali no meio a gente tem basicamente os mainline e os católicos. Então a gente tem metodista mainline, batista mainline, luterano mainline e os católicos aí no meio. E aí ali para baixo a gente tem outros protestantes mainline um pouco mais de esquerda, os episcopais e os judeus ali mais na cauda da esquerda. Então a gente povoa mais ou menos a linha da Hotelling dessa maneira. Aqui, não sei se tem alguma pergunta. Então, o que é isso, tá? Tem uma pergunta aqui, Rafael. O Edinaldo perguntou se os presbiterianos não são um grupo grande, eles não aparecem para você. Não eram grandes o suficiente, eles vão estar dentro de Other Protestant Men. É aí que estão os presbiterianos. Eles são mais para a esquerda da dimensão. Isso aqui é tudo escolha, né, gente? Quanto que a gente quer agregar, mas também quanto mais você desagregar, é um pouco pior para a estimação e também tem um curse of dimensionality meio grande aqui. Não dá para ter muitos grupos também. Ok?
Agora eu vou falar algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, o que são esses histogramas aqui? Olha que sai para a gente. Aqui eu estou plotando, as barrinhas azuis é o histograma dos ΔJTs estimados, a ideologia da igreja, e as barrinhas, não sei que cor é essa aí, marronzinha, são das médias da ideologia, a ideologia do cara médio de cada igreja. Então, o que salta aos olhos aí é o seguinte: a dispersão da ideologia das igrejas é muito maior que dos indivíduos. Essa é a primeira coisa. Ou seja, um indivíduo médio de uma igreja, ele está sempre ali entre 0,35 e 0,75. Né? Um pouquinho, a média dessas distribuições é um pouco mais para a direita do que o meio. E outra coisa, essa é a primeira nota. A segunda nota é que tem uma cauda relativamente grande para o lado esquerdo, para o lado direito. Então, na média, a gente vai ver isso nos dados, as igrejas estão um pouco mais para a direita do que o centro e tem uma cauda bem importante do lado direito, enquanto que do lado esquerdo ele é mais despovoado de denominações, vamos dizer assim. Ok? Então, assim, recapitulando o que a gente falou. Em primeiro lugar, para aí a gente entrar nos contrafactuais. Em primeiro lugar, as estimativas dos gamas são todas negativas e significantes, robusta a inclusão de covariadas. Então, isso vai dizer o quê? Que sim, que é relevante a dimensão do political spectrum. 2, estimativas do ΔJT são positivos e significantes, todos, a 1%, para todas as combinações de igreja e ano. Então, a gente consegue identificar muito bem essas variações e a diferenciação entre as denominações. Os ΔJ estimados são basicamente constantes com o que a gente tem na cabeça, o que a literatura diz. Então, judeus e mainlines de linhas mais liberais tipicamente vão estar à esquerda, os mormons e as denominações evangélicas em geral vão estar à direita, e católicos no centro, junto com os protestantes mainline. Ok? Além disso, a gente acabou de ver, a dispersão dos ΔJTs é muito maior do que a dispersão dos ΔITs, ou seja, a dispersão das igrejas é maior que dos indivíduos, e tem uma certa massa desses ΔJTs à direita, indicando que, tipicamente, a ideologia das igrejas, na média, é mais conservadora do que a ideologia dos indivíduos médios. Né? E, por fim, eu não vou mostrar aqui, mas se a gente rodar todas essas coisas com a GSS, eu tenho que modificar um pouco os grupos que eu estou estimando, porque a GSS permite menos grupos, por ter menos observações, mas, basicamente, as conclusões são as mesmas. Então, é robusta aí, pelo menos, a 2 bases de dados. Ok? Mais uma mãozinha. O Sérgio tem a pergunta aqui. Sérgio. Desculpe, a pergunta pode ser simples, mas essa conclusão que você chegou de que a dispersão entre os indivíduos é muito menor do que a dispersão entre as igrejas, não é um resultado esperado da lei dos grandes números? Quero dizer, se eu tenho um grande número de pessoas, vai ser mais normal ali, enfim, se eu tenho poucas observações, vai ser, acho que, mais disperso. Estou enganado ou é um resultado do seu modelo? Pode ser. Eu achei a diferença bem grande, mas acho que talvez esteja dando importância demais a isso. Eu acho que mais importante do que isso é o fato de ter uma distribuição não tão simétrica. Eu acho que é isso que eu vou dar mais destaque. Tem mais igreja do que gente do lado direito. E tem menos igreja do lado esquerdo. Eu acho que esse é o grande ponto que eu queria chamar a atenção. Mas talvez você esteja certo, por causa de ter bounds aí, né? Ok, perfeito, ponto. Talvez eu vou até anotar aqui, que eu tenho que reformular um pouquinho o jeito de... Perfeito. Obrigado. Ok. Então, como eu disse, ao normalizar os ΔJs, eu plugo eles de volta no modelo agora como dados e reestimo o modelo de novo para ter agora os parâmetros de acordo com agora os ΔJs normalizados, e então eu só estou fazendo, no fundo, um reescalonamento de todos os parâmetros. Então, os gamas, de fato, estimados agora, no segundo estágio, que eu vou usar para fazer os contrafactuais, agora eu tenho um gama aí da linha de mais ou menos 3. E, de novo, não importa se eu incluo ou não incluo covariates,
tanto no primeiro quanto no segundo estágio, não faz a mínima diferença para as estimativas do GAN. Ok? Então, isso encerra a estimação. Então, eu tenho já um modelo estimado. Tá? O que a gente faz de exercício de contrafactual aqui para ser interessante? Então, a gente quer entender aí a importância de fatores de demanda e oferta na religiosidade. Em primeiro lugar, a gente vai tentar, hoje eu vou falar de 4 análises de contrafactual, nem todas concluídas, mas já tem algum cheiro, pelo menos, em algumas delas. Basicamente, eu vou falar de Demand Side Factors. Primeiro, como que as preferências ideológicas da sociedade afetam os níveis de religiosidade, né? Ou seja, qual que é o tamanho do mercado ou o tamanho do outside option quando a gente coloca gama igual a 0? Então, vamos supor que as pessoas, de repente, param de se importar com ideologia política dentro das igrejas. Então, ninguém se importa mais com ideologia. Então, isso aqui vai responder, será que ideologia é uma dimensão de fato importante, sim ou não? Né? Segunda contrafactual, a gente vai olhar, na verdade não vai ser um contrafactual ainda bem feito, mas a gente vai tentar interpretar o que eu falei, que eram aqueles 3 grandes eventos, em particular os 2 aftershocks. Então, a gente vai basicamente olhar para mudanças na distribuição da ideologia e ver se isso são o driving force dessas grandes mudanças, que primeiro foi um aumento de evangélicos e uma queda de mainline no Aftershock 1, e no Aftershock 2 foi o Rise of the Nuns, foi um aumento da outside option grande, que a gente observou. Isso são o que eu chamo de Demand Side Factors e os Supply Side Factors. Primeiro, a gente vai olhar se os ΔJTs escolhidos pelas igrejas estimados são consistentes com Profit Maximization, ou seja, será que aquele segundo termo da oferta, que eu, na verdade, não estimei, né? Ele importa ou não? Ou será que basicamente os ΔJT seriam os que são se as igrejas só se importassem com demanda, né? E a gente vai ver que não, tá? Eles são diferentes. E, por fim, a gente vai fazer algum exercício de impor um monopólio no mercado, como se só existisse uma igreja nos Estados Unidos, e ver o que acontece com o tamanho do mercado também. Tá? Agora eu vou fazer os 4 aí nos 20 minutos que faltam. Então, vamos entrar no primeiro. Aqui já está o resultado. Então, lembrando que era o primeiro, será que ideologia de fato importa ou não? Então, vamos lá. Data, modelo e contrafactual, gama igual a 0. Então, as denominações que a gente viu lá no gráfico. Na coluna A, a gente tem os dados. Então, aqui é só as médias do market share de cada uma dessas igrejas. Coluna B, a gente tem o market share previsto pelo modelo. Então, vocês estão vendo que A e B são colunas muito parecidas, a gente pin down razoavelmente bem, acho que para basicamente todas aqui as denominações que a gente coloca no modelo. Se a gente olhar para o tamanho de nuns, basicamente 33% nos 2 casos, então o fit parece ser razoável. Aí na coluna C, é o nosso contrafactual, a gente recalcula a coluna B, mais setting o gama igual a 0. E o que a gente vê é que, em primeiro lugar, os nuns caem de 33 para 25. Com certeza teria que ser uma queda, né? Porque basicamente não tem punição para você estar longe da tua igreja, né? Então, como o efeito é sempre para o mesmo lado, a gente teria que observar uma queda dos nuns, né? Então, agora se torna não importante o posicionamento ideológico da igreja para a demanda. E mais interessante que isso, e também é intuitivo, né? O que a gente vê é que os caras que realmente ganham são os caras extremos, basicamente os evangélicos. Então, se a gente vê ali, Other Protestant evangélicos ganham 9 pontos percentuais, Non-Denomination evangélicos ganham 9 pontos percentuais, desculpa, saem de 6 e vão para 9, é isso que eu quis dizer, né? Os Other Protestant já saem de 7,9 e vão para 9, Batista evangélicos vão de 8 e pulam para 11 e assim por diante, né? Então, tem esse movimento nas pontas mais forte. É isso. E o judeu pula de 2,6 para 3. E aí, se a gente tirar a diferença aí, basicamente é isso que eu estava falando, né? Os grandes saltos são Batista, Non-Denomination Evangelical e Other Protestantes Evangélicos. São os caras que, de fato, estão ganhando. Ok? Então, a resposta é a seguinte. O nons, que acho que é a melhor medida aí,
diminui 8 pontos percentuais, que é basicamente 1/4 do tamanho original dele. Então, 1/4 do tamanho do nonce pode ser explicado aí por diferenças, produtos diferenciados na dimensão de política. Ok? Alguma pergunta aqui? Ok. Muito bem. Eu vou pular aqui para o contrafactual 4, que eu acho que fica uma ordem um pouco mais interessante. Então, o contrafactual 4 era qual? Era olhar para supply of ideology and religiosity levels. O que quer dizer isso? Será que a posição ideológica das igrejas, ΔJ, são driven somente por lado da demanda, né? Individual ideologies, ou as igrejas se importam de fato com o que eu chamei de ideal ideology ou o intrinsic preferences aí do clergy, né? Ou prophetic orientation, tem vários nomes para a mesma coisa. Então, a gente vai computar o quê? Os ΔJs que são consistentes com profit maximization, ou seja, eu vou assumir no fundo que o psi-J é zero. Só para vocês lembrarem que era o psi-J, era aquele segundo termo da oferta. Né? Então, lembre-se que esse aqui era o payoff das igrejas, né? O primeiro termo é a da demanda, então é o market shares, e o segundo é o desvio do prophetic orientation multiplicado por psi-J. Então, eu estou falando, psi-J é zero, as igrejas só se importam com market share. E aí eu vou recalcular os ΔJs, caso isso fosse verdade. Então, basta tirar a primeira derivada aí do market share, desse payoff e igualar a zero, e aí isso vai ter uma equação para cada igreja tempo, e a gente consegue resolver isso para todas as igrejas. Então, ao fazer isso, a gente chega na seguinte linha, e aqui no seguinte gráfico. Vamos entender o que é esse gráfico. No eixo X está o que eu acabei de estimar. Tá? O que eu acabei de estimar. Então, no eixo X está os ΔJs, caso as igrejas estivessem em profit maximize. E no eixo Y estão os ΔJs que eu tinha estimado no modelo grande, no modelo sem dizer se elas estão ou não profit maximize. Né? E o que a gente vê é que, se eles fossem idênticos, estariam todos na linha de 45 graus, e não é o que a gente vê. Né? Então, tem aí uma dispersão muito menor do que a gente vê na prática. Então, isso é uma resposta também um pouco a esse comentário de que, bom, o que a gente vê aqui é que a distribuição do Profit Maximize em ΔJ é muito parecida com a distribuição que a gente viu dos indivíduos, tá? Pelo menos eyeballing. Né? Ou seja, eles estariam muito próximos do que é o indivíduo médio de cada igreja, o que faz total sentido. Então, não é trivial, por isso que eu relutei em falar que é simplesmente um artefato de lei dos grandes números naquela hora, porque o modelo diz que eles estariam muito mais próximos, pelo menos, daquele histograma mais fininho das ideologias individuais. Tá? Então, esse gráfico, pelo menos, eu não tenho nenhuma medida aqui concreta, mas é nítido que está bem longe de ser igual. Né? Ou seja, as igrejas não estão só maximizando o market share. Tá? Inclusive, eu coloquei aqui duas medidas interessantes para a gente ver o seguinte. Em primeiro lugar, não só isso aqui não está coincidindo na linha de 45 graus, como quem é mais de esquerda está mais à esquerda ainda do que prevê a linha, e quem é à direita está mais à direita do que prevê a linha. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a massa é maior do lado direito, como a gente já sabia. Tá? Então, se a gente rodar uma regressão do ΔJ Profit Maximizing com o ΔJ estimado, por ano, a gente vai ver que ele está sistematicamente acima do que um do outro. Então, o ΔJ estimado está sempre 1.1, 1.2, né, 10 a 20% maior do que o ΔJ de Profit Maximization, em todos os anos, exceto em 2008. Então, tipicamente, a gente vai estar um pouco mais, todo mundo um pouco mais à direita do que deveria estar se fosse Profit Maximizing. Essa é a primeira statement. O segundo statement é, se a gente fizer não por ano, mas por denominação, a gente vê o que eu tinha falado. Então, quem está à direita está mais à direita do que prevê ainda o Profit Maximization. E quem está à esquerda está mais ainda à esquerda do que estaria se tivesse só Profit Maximize. Então, são dois statements diferentes. Né? Então, tem uma certa polarização, vamos dizer assim, nessas linhas de political ideology. Ok? Então, para
encerrar esse assunto do contrafactual 4, então a gente calculou os ΔJs Profit Maximizing, né? E quero ver agora, quais são as consequências, né? Qual seria os market shares caso as igrejas tivessem somente Profit Maximizing? Então, a gente vai recomputar os market shares imputando esses ΔJs novos, que são Profit Maximizing. E a gente chega nessa seguinte tabela. Então, na coluna A, de novo, são os observados, são os dados do modelo, né? Tal qual a gente começou. E a coluna B é caso os ΔJs fossem Profit Maximizing. E o que a gente vê, de novo, é que tem um efeito, ele não é gigante, mas ele tem um efeito de pelo menos 2,7 pontos percentuais sobre os NANDs. Ou seja, as igrejas estão perdendo aí, na média, 2,7 pontos percentuais para a população para o outside option. Né? Para o outside option. E, de novo, os caras extremos seriam os caras que mais teriam a ganhar se eles fossem para o meio. Tá? Faz sentido. Ok? Então, é isso aqui que o Profit Maximization está dizendo para a gente. Ok? Vamos lá. E agora, acho que talvez a parte que eu mais goste aqui. Retomando, né? A gente falou que teve o earthquake e os 2 aftershocks ao longo do século XX nos Estados Unidos. E eu falei que a gente entende o primeiro aftershock como o surgimento dos evangélicos, o aumento, né, o inchamento dos evangélicos, a diminuição do meio protestante e um shift claro ideológico para a direita de parte da população, em particular a população jovem educada. O segundo aftershock é uma reação a esse primeiro, que entraram na política, e foi um shift de parte também da população para a esquerda. Então, se a gente colocar os dois juntos, a gente está falando de um movimento de polarização ao longo do tempo, né? Uma galera foi para a direita, uma galera foi para a esquerda e o meio achatou. Né? Estamos falando só de ideologia por enquanto. E se a gente pegar, agora sim, agora é a razão da gente usar a DSS, a gente ainda não rodou direitos contrafactuais, a gente só está olhando aqui para um plot de dados, o que a gente vê aqui se a gente comparar o começo do período que a gente tem, que é 74, e olhar para 86, que seria mais ou menos o final do primeiro aftershock, por aí, a gente vê o quê? Que tem uma diminuição ali, uma fuga mais ou menos da esquerda e um shift to the right. Então, se vocês olharem ali entre 0,6 e 0,9, a gente tem um aumento de ideologia da direita na população americana. Né? E aí, se a gente expandir isso para incluir o segundo aftershock, o que a gente vai ver agora comparando o início do período, né, até o final do período. Então, agora tem o aftershock 1 e 2 nesse gráfico. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês se vocês olharem para as barrinhas do meio, todas elas estão diminuindo. Então, o vermelhinho lá em cima e o azulzinho embaixo, todas elas estão diminuindo. Então, você tem um achatamento do meio e você tem uma expansão das pontas. Então, os caras ali com delta I 0, que são os caras de esquerda, super aumentam, e você tem um aumento de massa ali nas últimas duas barrinhas da direita. Então, você tem um shift claro do meio para as pontas. E aí, então, primeiro para a direita Aftershock 1, depois para a direita Aftershock 2. E a gente quer usar isso para reinterpretar, então, o que aconteceu nesses Aftershocks. Então, lembrando, né? Então, a nossa interpretação é a seguinte, e a gente precisa das estimativas do modelo para fazer essa interpretação. Então, os indivíduos se tornaram mais polarizados ao longo dessas décadas, de 70 até os anos 2000, primeiro para a direita, depois para a esquerda. E aí é a coisa chave. Em primeiro lugar, Church Ideology não se ajusta, pelo menos fully, e parece que não se ajusta muito, a mudanças em demanda. Né? Ela não se muda, não reage, não adjust fully, pelo menos, a mudanças na demanda. Então, as igrejas que a gente estimou que estavam à direita, continuam à direita. E as igrejas que estavam no meio, continuam no meio. E a gente sabe que tem menos igrejas à esquerda. Então, o que aconteceu foi, primeiro, nos anos 70 e 80, tem um shift para a direita, como reação da Revolução Hippie. Quem está lá à direita? Os evangélicos. Então, esses evangélicos vão... A utilidade dele para esses caras aumenta, então eles vão inchar os evangélicos. O middle vai sofrer, que é o mainline e os Catholics. E
aí o segundo shift, que é o shift para a esquerda, as pessoas vão para a esquerda, mas não tem igrejas lá. E as igrejas que tem, que é, por exemplo, Black Church e judeus, que são muito driven por etnia, são mais difíceis de pessoas não daquela etnia entrar, né? Porque a gente tem demográficos no modelo. Então, essas igrejas não enchem. O que acontece é que essas pessoas caem para fora, elas caem para o nones, elas caem para o outside option. E essa que é a nossa interpretação aí. Então, se a gente pegar esse movimento, basicamente, de ideologia, inchou para a direita, inchou para a esquerda, explica o rise dos evangélicos, a diminuição dos mainline Catholics e o rise of the nuns depois dos 2000. Tá? A gente está começando a fazer 3 exercícios que eu não vou falar muito aqui, mas o primeiro seria, vamos supor que existisse um full polarization. O primeiro exercício que a gente fez, tá? O que quer dizer isso? Pega a nossa amostra inteira, eu só pego a ideologia e falo, metade das pessoas são 1, extrema-direita, metade das pessoas são 0, probabilidade meio. O que acontece com os nons? O que a gente observa é que os nons aumentam de 33% para 42%. E aqui eu tenho aqui a mesma tabela que eu fiz para todo mundo. Tá? Então, essa aqui é uma primeira tentativa de olhar para a importância quantitativa disso, que eu não vou perder muito tempo nisso, mas a gente quer fazer uma coisa um pouco mais sofisticada. Ok? Ficou claro? Então, assim, a ideia aqui, se a gente tivesse um full polarization, os nuns aumentaria mais 8 pontos percentuais, é uma coisa bem grande, 25%. Obviamente, a gente não observou um full polarization. Né? Ok? E aí, para encerrar, eu acho que é um contrafactual que a gente está ainda debatendo se a gente quer ou não incluir no paper, que é um pouco diferente. E aí, quem tiver opiniões, podem, por favor, dizer se cabe ou não nesse paper. Bom, é a questão de regulation. Então, a gente tem aqui nos Estados Unidos e no Brasil free entry in religion markets, né? Isso gera um mercado com grande diversidade e, como a gente sabe que diferenciação importa, então, se você diminui a diversidade, você provavelmente vai ter o quê? Uma diminuição do tamanho total do mercado, né? Porque você aí só vai ter um produto. E as pessoas da ponta vão cair, né? Então, qual é o contrafactual? A gente pega uma das igrejas, né? Coloca ou o delta observado ou o delta com profit maximizing e recalcula os market shares, o market share dessa própria igreja, que só tem agora uma, né? Ou o market share do outside option. E aí a gente acha, por enquanto, nesse primeiro exercício, efeitos bem grandes. Por exemplo, então a gente sai de um mundo que a gente tinha 33% de outside option, se a gente impor a igreja católica como monopólio, só existe agora uma igreja, e ela é uma igreja relativamente central, né, centrista, o share de nones quase que dobra, vai para 60%. Né? A princípio, quando eu vi, eu falei, nossa, aqui está um absurdo. Porém, tem vários países europeus com monopólio religioso que têm números parecidos. Tá? Eu não estou aqui claiming que esse modelo explica esse contrafocal explica toda a diferença nos Estados Unidos e Europa. Claro que existem muitas outras dimensões que são diferentes entre esses dois lugares. Mas coincidentemente interessante, principalmente países da Europa do Norte, que têm share de nones por volta de 60%, 70%. Então, e se a gente pegar igrejas mais da ponta, esses números aí sobem mais ainda. Tá? Acho que é isso que eu tinha para dizer sobre esse contrafactual. Sérgio, pois não. Antes de mais nada, desculpa, você já interrompeu, você já terminou a apresentação? Posso fazer uma pergunta já do meio? Pode, a próxima slide é a conclusão. Tá ok, então, se você me permite, acho que já vou fazer. Antes de mais nada, mil perguntas. Infelizmente, perdi uma parte da exposição do modelo, então temo que a minha pergunta seja um pouco repetitiva. Mas, assim, eu entendo que você tá relacionando, né, ideologia dos indivíduos, ideologia das igrejas, né, no espectro esquerda-direita. Você chegou a analisar também dispersão entre os grupos, intra cada grupo religioso, e também entre cada religião propriamente dita. Quero dizer, sei lá, a religião católica no Brasil tem de esquerda a direita. Eu acho que tem uma dispersão grande. É claro, tem os grupos religiosos neopentecostais que são, obviamente, mais concentrados, digamos, à direita. Então, assim, você entendeu a minha pergunta, né? A dispersão dentro de cada grupo
e dentro de cada igreja? Né? Sim, perfeito. A resposta é não olhei para isso, é super interessante, acho que já até anotei aqui, é uma coisa interessante para a gente ver. A única coisa que tem aqui feita é que, como eu falei ali, não dentro de cada igreja, mas dentro de cada, pelo menos, família, vamos chamar assim, por exemplo, luterano, a gente consegue separar entre evangélico e não evangélico. Então, claramente, ali tem uma diferença enorme, né? Mas mais fino que isso, e olhando para microdado por grupo, a gente ainda não olhou, mas perfeito, é uma coisa que a gente vai fazer sim. Obrigado aí pela sugestão. Rafael, acho que parte para a conclusão agora, que tem o Lucas Varvar que quer fazer a pergunta e o Nathan Kane também quer fazer. Aí depois você concluir, eu já... Só concluir, então, acho que eu vou bater aqui no tempo exato, fenômeno, primeira vez. Então, assim, o que eu quis dizer aqui para vocês é, a religiosidade está é um tema extremamente interessante, ainda understudied pelos economistas, na minha opinião, mais studied pelos sociólogos. Acho que, até voltando a duas perguntas que a gente teve aí, tem muito espaço para paper fazendo coisas parecidas para o Brasil. A gente começa pelos Estados Unidos porque a literatura vai dar mais, acho, importância nesse primeiro momento. É um primeiro movimento de estimar esses modelos de competição espacial, pelo menos a gente acha que e que inclui aí tanto fatores de oferta e demanda. Então, a gente basicamente consegue mostrar que competição na dimensão ideologia parece de fato importar, primeiro porque o gama é significante, segundo porque o contrafactual mostra que os shares mudam bastante. Em segundo lugar, os posicionamentos escolhidos pelas igrejas parecem ser driven, pelo menos parcialmente, por prophetic orientation, não somente por profit maximizing reasons, o que é bem interessante, isso não é trivial de a gente ver. Ou seja, isso quer dizer também que a competição basicamente acontece na entrada. Então, uma vez que as igrejas definem onde elas estão, elas não se mexem muito. Além disso, a gente acha que a gente consegue, pelo menos a princípio, já deu um sabor aqui de uma interpretação interessante desses movimentos de earthquake to aftershocks, que a gente acredita que ainda precisa sofisticar um pouco a parte contrafactual, mas basicamente mostrar que a combinação do fato que houve essa polarização ideológica no primeiro e no segundo aftershock, combinado com o fato da ideologia ser resistente a fatores de demanda e ter uma cauda maior para a direita, explica esses movimentos. Então, as pessoas vão para a direita, viram evangélicas, as pessoas vão para a esquerda, viram nones. E isso acontece mais ou menos nos tempos que deveriam ter acontecido mesmo. E, por fim, a gente estuda um pouquinho da importância de regulação de entrada e basicamente, a importância de ter ou não um monopólio ou state religion no nível de religiosidade dos Estados Unidos, aí no caso. É isso, gente. Obrigado. E vamos continuar com as perguntas. Valeu, Corby. Liberar aqui o microfone do Lucas, depois do Ethan. Oi, Rafael. Primeiro, parabéns e obrigado pela apresentação. Acho que foi muito legal. É um tema que eu acho muito interessante. Não consigo não pensar no caso brasileiro, né? Mas é um fenômeno muito recente e acho que ainda tem pouca coisa sendo feita nisso. Mas, enfim, sobre esse último contrafactual que vocês fazem, né, do monopólio da religião, eu fiquei pensando, e agora é uma dúvida, porque eu não sei se o modelo já está capturando isso ou se vocês precisariam adicionar alguma coisa. Mas se vocês pensaram em analisar alguma dimensão de hierarquia das religiões na sociedade, então talvez alguma religião que tenha mais prestígio, que seja não necessariamente um monopólio, mas seja mais dominante, ou incluir algum custo que os indivíduos incorrem para participar de certas religiões. Pode ser relacionado a um preconceito da sociedade, que vai afetar depois preconceito no mercado de trabalho, nas relações sociais, enfim, algo desse tipo. Acho que algumas coisas que você falou, sim, outras não estão aí no modelo, né? Em relação à hierarquia de religiões de maior ou menor status, eu não sei muito bem como a gente poderia pensar nisso, né? Eu acho que se você está olhando o mercado como um todo, né, a gente está interessado nos shares. Então, quem está ali dentro é menos importante, de certo modo. O que quer dizer status? Status vai ser uma religião que tem indivíduos com mais high status, low status, não sei.
O que é importante, que a gente sabe que é importante, é raça, como eu já tinha falado. Então, com certeza, se eu colocar ali um monopólio onde só existe uma igreja negra nos Estados Unidos, o share de não vai para 90%, porque basicamente brancos não vão nessas igrejas, né? Então, assim, nesse certo sentido, sim, tem algum espaço para dimensão racial, e se você quiser chamar isso de preconceito, eu não sei se é a melhor palavra aqui no caso, mas talvez segregação seja a palavra correta, né? Tem a famosa frase, acho que é do Martin Luther King, ele fala que domingo de manhã é a hora mais segregada dos Estados Unidos, que ele está se referindo às missas, né? Então, exatamente no fenômeno das igrejas brancas e negras. Tá? Então, isso está sim no modelo, porque a utilidade depende da não só da minha dummy de raça, como a minha dummy de raça, que vai ser diferente, o valor dela vai ser diferente para cada igreja. Então, ela pode ser positiva numa, negativa na outra. Acho que é isso. Mas, assim, voltando ao que você falou, não dá para parar de pensar no Brasil, eu concordo. Mas, não coincidentemente, voltando a fazer propaganda, a gente já tem um paper sobre o Brasil, olha questões um pouco diferentes, olha a dinâmica da competição e a importância dos subsídios. Esse paper já tem draft, já está no nosso site, se você quiser dar uma olhada. Esse paper aqui que eu apresentei hoje não tem draft, ele é fresco desse nível. A gente está escrevendo o draft ainda, mas em breve vai estar disponível. E concordo com você, é um tópico no Brasil super pouco estudado por economistas, mais estudado por sociólogos, assim como é verdade nos Estados Unidos também. Eu acho que a gente tem a vantagem de entrar com um ferramental, às vezes um pouco, a gente gosta de pensar pelo menos mais interessante, mais poderoso. Então, acho que tem espaço aí, né? O Rudy foi um pioneiro aí na literatura de religião no Brasil por economistas. Vamos lá. Agora o Nathan. Pode falar, Nathan. Oi, Bruce. Eu até ia sugerir, se tiver tudo bem, Rafael, eu pego a última pergunta, porque eu não quero segurar ninguém, não. Eu tenho só uns comentários que eu escrevi mais metodológicos, então, se alguém tiver uma pergunta mais rápida, aí passa na minha frente. Vou passar para o Luan aqui, então. Pode falar, Luan. Minha pergunta é bem rápida, Rafael. Eu acho que você não chegou a mostrar a mudança no campo religioso dos Estados Unidos. A minha impressão é que não, como você mencionou no começo da apresentação, não houve uma mudança muito significativa, ou seja, os indivíduos não migraram de uma religião para outra, tanto quanto no Brasil, por exemplo. De certa forma, essa falta de mudança, de alteração do campo religioso dos Estados Unidos não prejudica um pouco o modelo, no sentido, será que nós não teríamos resultados melhores, né, para essa análise no Brasil, por exemplo, que houve uma mudança significativa, principalmente vindo dos católicos para os evangélicos e também com o crescimento dos sem religião, né? Será que não teria um impacto melhor para verificar esses aspectos? É só uma curiosidade realmente em relação à aplicação empírica desse modelo ou de modelos similares para o Brasil. Eu só não concordo 100% com a tua colocação. Eu acho que nos Estados Unidos houve um movimento mais ou menos parecido com o que houve aqui, um pouco menos dramático, porque lá não existia uma denominação dominante como no Brasil, que era católica. Mas se você considerar os mainline Protestants, que eram o grande grupo que dominava os Estados Unidos, eles quase cortaram pela metade aí nas últimas décadas, uma coisa parecida que vem acontecendo aqui com os católicos. A fuga lá foi parte para evangélico e parte para nuns, que é uma coisa parecida aqui. Aqui é quase tudo para evangélico, mas os nuns estão subindo também. Então, quantitativamente não são movimentos iguais, mas são para a mesma direção, um aumento de denominações mais conservadoras, um esvaziamento do meio, que aqui, obviamente, católico está tudo, né? Mas vamos pensar que católico está no meio, e da esquerda estariam os nuns, né? É mais ou menos um movimento parecido. Eu não sei se a explicação que a gente propõe aqui, que é via essa polarização ideológica, seria a mesma para o Brasil. Isso é um ótimo paper a ser escrito. Seria talvez uma continuação desse caminho que a gente está tentando aqui abrir. Tá? Acho que é mais ou menos isso aí. Beleza? Sérgio, pode perguntar. Peço perdão por estar abusando, é uma pergunta que eu ia deixar para a leitura do draft, mas como você falou que não tem draft, eu infelizmente tenho que fazer a questão. Então, eu perdi uma parte da exposição do modelo,
Me explica como é que você classificou as igrejas do espectro político conforme essa orientação profética. Eu não consigo imaginar como encaixar os judeus, os católicos, enfim, essas religiões talvez mais tradicionais nesse espectro. Como é que você fez para localizar isso aí? Os indivíduos eu consigo entender, as igrejas não. Por favor. Acho que faltou ser um pouquinho claro. Então, assim, essa oferta que a gente propõe aqui, na verdade, a gente não está estimando essa equação, tá? Ela é uma equação simplesmente que diz assim, deixa eu chegar nela aqui. Só lembrando qual é o payoff da igreja, né? Ela tem dois termos, né? Uma parte que é o Profit Maximizing Reason, né? E outra que é o profético, né? A gente não está estimando isso aqui, a gente fez uma coisa um pouquinho diferente, para mostrar que não é só Profit Maximization que importa, a gente estima os delta-J's, tá? Das igrejas, estimando lá a função de demanda para os dois estágios que eu expliquei. Então, o modelo gosta desses delta-J's que a gente normaliza entre 0 e 1, ok? Então, temos delta-J's. Aí, sim, a gente usa... Então, dropa esse segundo termo, tá? Vamos supor que não existisse Prophetic Orientation, ok? Aí, sim, a gente consegue estimar a equação de primeira ordem, tá? Onde é que está isso? Cadê o... A gente consegue... Eu tinha algum slide. Aqui. Então, eu falo, não existe mais aquela segunda componente. Então, a gente, na verdade, aquilo só está escrito no papel. Aí, aqui a gente fala, vamos agora achar o ΔJ que maximizaria, de fato, o market share. Okay? Aí eu mostro que eles são bem diferentes. Então, o meu argumento é esse, tá? Então, é só um conceito, esse Profit Maximization. Na verdade, eu não sei calcular. O que torna a minha vida mais fácil. Porque eu também não sei fazer. Okay? Nathan, agora é com você. Beleza. Pode falar se você tiver são uns minutos aí, que eu acabei de fazer uma pequena lista. Por favor, Nathan. Então, a primeira coisa foi essa normalização entre 0 e 1, exposto à primeira rodada. Para ser sincero, eu não sei se eu entendi muito bem, porque quando você não normaliza os deltas, você pega um gama de menos 0,65, aí você reestima, aí você normaliza os deltas, reestima o gama aparece como menos 3. Mas o que eu não peguei muito bem foi o seguinte, porque tem duas opções nessa normalização. Ou essa normalização não importa, né? A gente só está rescaling, mudando todos os parâmetros, ou ela importa. Se ela não importa no primeiro estágio, me parece que o modelo não identificado em scale no primeiro estágio e tem correlações, tem não linearidades, que diria que o que você está capturando na primeira vez que se estima não é necessariamente a versão escalonada da segunda vez. O que eu estou dizendo aqui não é só o caso que você vai reescalonar todos os deltas por 3 ou por, que seriam uns 3,5, uma coisa assim. Os deltas e os gamas são escalonados pela mesma forma quando você estima da segunda vez. Então, isso me sugeriria que, na verdade, da primeira vez que você estima sem nada, não é suficiente só reescalonar os deltas. Você teria que... Eu imagino que se você colocasse o gama estimado menos 3 de novo e retirasse os deltas, provavelmente eles não teriam entre 0 e 1 ou não seriam os mesmos da primeira vez. Então, não tem garantia que... Entendi. Então, o algoritmo não tem necessariamente convergência, tipo um EM algoritmo, né? Testei os primeiros parâmetros. Eu entendi o seu ponto. Se eu entendi, você quer dizer assim, faz ao contrário, pega os gamas e os outros parâmetros finais, finge que agora você não tem delta, e reestima os deltas. Vê se eles ficam em 0 e 1, é isso que você está falando? Por exemplo, eu estou dizendo que não me é óbvio que o problema de identificação do primeiro estágio é somente por causa da escala dos deltas, de estar entre 0 e 1. Tem várias não linearidades, então, se você está estimando, não basta só, sem as restrições, não tem garantia que ex-post se garantiriam que só seria 0 e 1. Caso não linearidade, eu não me lembro se está fazendo só maximum likelihood ou não, mas tem restrições, etc. Se for só maximum likelihood, então uma função certamente talvez seria verdade, mas o que eu não tenho noção é só sobre a identificação desses parâmetros. Se é só uma coisa de escala ou se não é. E aí, se você ficar interagindo isso, vai dar uma convergência diferente. Entendi. Mas aí, para responder essa tua pergunta, ou eu tenho que colocar só um estágio com restrições, que eu acho que numericamente é inviável.
ou Vou outro te falar jeito. que isso é relacionado. O problema de identificação isso para mim, eu já tenho que pensar muito nesses problemas que tem de estimação de policy positions, né? E o que o teu modelo tem que não está no modelo de escolha discreta tradicional é uma não linearidade nesse delta quadrado, nesse parâmetro que não é observável. Tipicamente, pelo que eu entendo, as funções de valor indireta em modelos de I/O são monotônicas, e por isso você pode inverter o que você observa do market shares para recuperar o delta. Aqui tem dois lados, né? Tem duas soluções na quadrática. A gente pode estar equidistante do teu bliss point para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, essa inversão não me é óbvia que existe. Me parece que tem vários candidatos à solução. E aí, quando você estima da primeira vez, você está escolhendo um, mas se você escalonasse e pusesse outros deltas, você poderia estar chegando no outro. Mas eu posso escrever com mais calma. Só no meu... Mesmo nos modelos de BLP tem problemas de múltiplos equilíbrios e tal, mas a gente está deixando isso lado. Essas não linearidades não me é trivial que só normalizar, exposure entre 0 e 1 resolve. Mas vale a pena pensar mais. A segunda coisa que eu tinha só apontado, se estiver no slide 33, uma das conclusões que você tira de menos 3, menos 2 pontos percentuais. Mais de 33. Isso, mais os 4 aí. Esse? Mais um. Esse Mas eu acho que seria legal se você mostrasse os padrões e o desvio padrão nessa estimativa, porque tudo isso é estimado a partir de vários parâmetros que são estimados conjuntamente. E, enfim, 33 para 31, não sei se isso me é tão óbvio, dado que as conclusões que você está tirando daí. A outra coisa que eu concordo com o Sérgio, que tinha falado dos grandes números, eu acho que talvez o melhor a gente mostrar seria a distribuição dos coeficientes naquele histograma, a distribuição dos coeficientes aleatórios, que são os betas acho que os betas dessa estimativa, ou quais são os coeficientes aleatórios que aparecem no delta mais beta, não sei o quê. Então, aí você pega a distribuição inteira dos indivíduos, em vez de só a média de onde ficam. Eu não entendi. Você pode repetir o ponto? Não, então tinha o histograma das preferências individuais, preferências das igrejas. Sim, esse. Eu acho que o Sérgio está correto, porque um está mostrando a ideologia só o ponto da igreja, o outro está mostrando uma média através de milhares de pessoas. É uma média não ponderada dos indivíduos, é só isso. Então, talvez mostrar a distribuição desses deltas de acordo com características, porque esses modelos têm coeficientes aleatórios, né? Então, para as coisas tem distribuições, talvez a simetria ou simetria fique mais clara. Não, mas é isso, cara. Achei muito legal, acho que contrafactuais também são bem interessantes. Achei esses mecanismos de demanda e oferta são excelentes. E aí o resto era só pensar de múltiplas soluções ou tá estimando, porque eu acho que muitas literaturas de OI passa meio direto sobre os problemas de múltiplas soluções e só assume que tem um equilíbrio nos dados, esse mesmo equilíbrio que existe no contrafactual. E aí, quando tem essas não linearidades a mais aqui, não me é óbvio. Se for só a máxima verossimilhança que vocês estão fazendo, tem esse mapa, então eu sei que o delta se recupera vai ser só escalonado, mas eu não sei se é esse o correto. Enfim, a gente fala com mais calma depois, não vou manipular aqui. Eu queria que você me dissesse sua opinião sobre o último contrafactual. O pessoal, talvez o Rudy também vai ter uma opinião, porque não sei se ele ainda está aí, mas tem gente que não gosta muito dessa história de que regulation explica tudo nos Estados Unidos. Tem até essa discussão grande. Eu não sou de religião, então, talvez, Rudy, quem for. Seja, para mim, parece super interessante. Na verdade, eu até puxaria e diria quem é que se beneficia dessa regulação. Né? Se você fosse impor regulação, quem se beneficia? Assim, do ângulo de economia política que eu venho, eu diria, olha, tem gente que está contribuindo para que tivesse regulação, e essa história seria coerente, né? Seria esse sentido de compatibilidade aqui, são coerentes com essa história. Mas, para mim, parece super razoável. Pô, cara, obrigado pelos comentários. Eu vou pensar mais nessas coisas. Pensa aí, a gente conversa com calma. Eu faço uma consultoria com você depois. A gente se fala. Você tem meu e-mail, fica à vontade. Valeu, legal.
Pessoal, Desculpa, deu tomar um tempo aí. tranquilo, tranquilo. É bom a discussão. Deu 4h30 aqui, eu vou parar a gravação.